Oi, vem cá. Você já pensou em trabalhar na indústria? Não, né? É porque você não faz ideia de como é a indústria hoje em dia. Moderna, inovadora, surpreendente. Você não faz ideia das experiências que vai viver, de quantas profissões vai ter dentro da mesma profissão, do tanto que você pode aprender, crescer e conquistar. Mais de 800 mil pessoas que trabalham nas indústrias de Santa Catarina também não tinham a menor ideia disso. E olha agora. Mudou a minha história e eu sinto que faço parte de algo maior. Vai muito além de um emprego. A gente tem acesso à educação de alto nível, saúde e qualidade de vida. Tô conquistando todos os meus sonhos. E agora? Deu para ter uma ideia? Então venha trabalhar na indústria. Aqui você pode ir muito mais longe do que imagina. Uma campanha da Fiesc. Olá, hoje estamos aqui para apresentar mais um podcast do Papo S da Escola S de Rio do Sul. Meu nome é Giovana. Meu nome é Isadora e somos alunos do 9º ano. E hoje temos uma temática muito interessante. Você sabia que tem mais indústria na sua vida do que você imagina? É verdade, Isa. Meu nome é Letícia e hoje estamos com um convidado muito especial para bater um papo sobre esse assunto. André Armin Odebrecht. Então, André, a gente pode chamar assim? Você gostaria de nos contar um pouquinho sobre você e de se apresentar para o nosso público? Olá, com certeza. Para mim é um grande prazer a gente poder conversar um pouquinho, conversar com o 9º ano da Escola S, com toda a escola que eu admiro muito, o trabalho que é feito, todas as ações. Então é um momento muito especial para a gente poder falar um pouquinho da indústria, principalmente na idade que vocês têm e para os alunos da Escola S como um todo. A indústria é super importante em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados mais industrializados do Brasil. Em comparação com os outros, a gente está numa posição bastante especial, atrás de São Paulo apenas. Nós aqui em Rio do Sul, na região do Alto Vale do Itajaí, somos a 4ª região mais industrializada do estado de Santa Catarina, se a gente considerar o número de habitantes na proporção de habitantes por número de trabalhadores na indústria. Então a gente tem oportunidades muito grandes. A indústria ela é um motor de sucesso de um país. Todos os países que são industrializados, que têm bastante foco na indústria, são países desenvolvidos, são países onde a comunidade tem um nível de vida maior, onde a gente tem um progresso maior, e isso é muito importante. Então, a indústria é fundamental para o crescimento de um país, para o crescimento de uma região, e o Alto Vale do Itajaí, a nossa região, faz isso com muita competência. A gente tem um forte empreendedorismo, as pessoas gostam de empreender, as pessoas gostam de fazer coisas novas, e isso é muito legal. Então, para mim, é um grande prazer. Eu sou administrador de empresas, eu fiz um MBA no exterior, justamente para poder ter uma informação maior, me especializei em línguas, em inglês, para que a gente pudesse ter uma capacidade melhor de poder vender os nossos produtos, entender as novas tecnologias também no exterior. Então é muito importante que a gente vá sempre aprendendo. Eu acho que a indústria também faz com que você aprenda cada vez mais no dia a dia. Isso é muito legal, eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós. Você falou ali que o Santa Catarina possui a maior participação de indústrias, né? O que tu acha que o estado faz para ter esse diferencial? O nosso estado já, pela sua cultura, desde o início da nossa colonização, ele é um estado que provocou o surgimento de muitas indústrias. Logo que os imigrantes aqui chegaram, as indústrias têxteis, as indústrias de alimento, depois as indústrias metalmecânicas, através da indústria da madeira como um todo, acabaram crescendo. Então, o espírito empreendedor da nossa gente é muito grande. Isso faz com que a gente tenha muita curiosidade, que a gente tenha muita vontade de fazer coisas novas. Eu acho que o estado de Santa Catarina, ele também, ao mesmo tempo, fomenta um trabalho que a gente faz
que a indústria seja proativa. Ou seja, quando você tem um empreendedorismo, quando você tem pessoas que pensam diferente, você vai agregando sempre novas coisas e a indústria é um reflexo disso. Então, o estado de Santa Catarina é um estado que tem uma educação diferenciada, esse é uma condição imprescindível para que a indústria exista. A gente precisa ter um nível de educação desde a base, desde das idades mais iniciais. A gente precisa efetivamente ter essa possibilidade de educação. É o trabalho de engenharia. Por exemplo, quando você fala o que eu deveria, de que forma eu posso estar inserido na indústria, como é que eu posso pensar em mim mesma daqui para frente, como participante da indústria. Então, logo vem na cabeça das pessoas e dos jovens, vou fazer algum tipo de trabalho de engenharia, que é fundamental. A engenharia é um trabalho que é imprescindível para que a indústria tenha tecnologia. Mas hoje, na indústria, você tem todos os tipos de pessoas trabalhando. A indústria precisa dos mais diversos. Hoje, por exemplo, psicologia, saúde, educação contínua. Então, você tem hoje, dentro da indústria, a indústria moderna, ela precisa de profissionais de todo tipo de ramo. E isso é legal, porque você não tem mais um tipo de perfil para trabalhar na indústria. Você tem perfis dos mais diversos, e quanto mais diverso for esse perfil, quanto mais opiniões, obviamente baseadas em educação, baseadas em critérios, mas quanto mais opiniões até que possam ser diferentes das atuais, é muito bem-vindo, porque a gente vai criar novos produtos, a gente vai criar novos processos, a gente vai ganhar. A gente não deve continuar fazendo da mesma forma como a gente fez até aqui. Eu sempre digo, os caminhos que nos levaram até aqui não são os mesmos que vão nos levar ao futuro. E os jovens fazem toda essa diferença. É importante essa participação dos jovens para que possamos ter novas ideias, novos conceitos. Afinal de contas, vocês são os consumidores do futuro. Vocês vão saber o que vocês vão querer no futuro. E isso é importante que a indústria tenha o mais cedo possível esse tipo de informação, e vocês também, de que jeito vocês podem colaborar com isso. Mas o nível, o profissional que vai trabalhar na indústria, ele é muito diverso hoje. Ele começa com essa ideia de que a gente pense em engenharia, que a gente pense alguém em gestão, mas ele é tão diverso porque a gente trabalha com pessoas, e pessoas precisam de assistência, precisam de atenção, precisam de educação, precisam de sempre estarem sendo provocadas para evoluir. E isso é importante, então, em todos os sentidos. A gente tem um universo muito grande de de potenciais trabalhadores na indústria, e que são todos parte desse mesmo time, desse mesmo ecossistema como um todo. E podia nos contar um pouquinho sobre a história da indústria catarinense, do porquê que ela é tão falada e tão famosa assim? Bom, a indústria catarinense começou basicamente com os imigrantes que vieram no final ali de 1800 e pouco, antes um pouco do século passado, em 1900. E eles vieram com informações da Europa. Então eles trouxeram tecnologias da indústria têxtil, da indústria de alimentos e da indústria metalmecânica. E esse conhecimento que eles trouxeram. E logo depois, eles se preocuparam muito em fazer escolas, em treinar as pessoas. Eu acho que essa combinação de você ter pessoas que vieram com algum tipo de tecnologia, naquele momento, quando eles vieram, o Brasil era império. Naquela época, havia uma promoção para que se fizessem indústrias, primeiro, obviamente, agricultura e, posteriormente, indústrias no Brasil, até porque a Revolução Industrial na Europa já estava acontecendo naquela época. Então, com isso, Santa Catarina conseguiu absorver de forma mais rápida, junto com São Paulo também, mas Santa Catarina, e até por ser um estado menor, afinal Santa Catarina representa 1% do território do Brasil, é muito pouco em relação ao território total, e tem uma força industrial muito forte em relação a isso. Mas a história vem de pessoas com tecnologia que foram incentivadas naquele momento a vir para cá
pelo governo da época e que daí conseguiram estabelecer-se, criar condições satisfatórias aqui, boas para evoluir e que continuaram em processos de educação. Muitas das indústrias fizeram suas próprias escolas e até hoje isso é uma verdade dentro de Santa Catarina e hoje toda a estrutura da Federação das Indústrias, da Fiesc, junto com o SESI nas escolas, com o Senai nas partes técnicas, vai desenvolvendo justamente esse trabalho contínuo, que foi um trabalho que foi começado lá atrás na história da indústria e que agora continua sendo trabalhado de forma agora mais objetiva, de forma mais organizada, como vocês estão vendo no dia a dia do trabalho de vocês. Mas a história, ela vem justamente baseada em algum incentivo do governo naquele momento, trazendo pessoas que tinham tecnologia e estes grupos depois investiram em educação do seu pessoal para que isso fosse um progresso constante. Fala-se muito sobre tecnologia nas indústrias e também as pessoas têm medo que os robôs tirem os empregos delas, né? Você poderia dizer um pouco pra gente a respeito disso? Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação que vai diminuindo a cada dia, porque os robôs e a tecnologia e a automação, eles justamente fazem a substituição de um trabalho que as pessoas não querem mais fazer. Em geral, o que faz um robô, quando começou a informática como um todo, antes, para você fazer todos os tipos de relatório, você tinha que escrever esses relatórios. Você tinha que você mesmo escrever à mão. As contas, a contabilidade de uma empresa, ela era toda feita à mão, a pessoa tinha que fazer as contas, e isso era tudo escrito em livros enormes. Para cada mês, se as empresas fossem grandes, a cada mês você de novo tinha que escrever isso tudo de novo. Com o advento dos computadores, isso ficou tudo automatizado, mas as pessoas não gostavam de escrever, e você tinha dificuldade de encontrar pessoas que continuassem fazendo esse trabalho, que era um trabalho repetitivo. E hoje, as novas gerações, vocês são um exemplo disso, não gostam de fazer coisas só porque alguém disse que tem que fazer. Vocês têm que ter o sentido, alguém tem que explicar por que eu tenho que fazer. Aí a gente faz com muito gosto, com muita vontade e com todo esse ânimo que a gente tem que ter. Mas antes era feito isso. Então, a indústria tem serviços pesados também. A indústria tem serviços de soldas que são feitos em ambientes quentes, em ambientes com que você tem que ter muitos equipamentos de proteção para que você fique protegido, tem trabalhos com alto peso, de você ter que levantar peso, carregar peso, e todos esses trabalhos de repetição são substituídos por robôs. Ao mesmo tempo que você substitui por robôs, você precisa de pessoas técnicas para controlar os robôs. Os robôs não andam sozinhos, eles precisam de pessoas que façam eles funcionarem. Um resumo bem grande. Então, assim, se precisa gente para funcionar o robô, precisa gente para fazer com que esse robô fique cada vez melhor, que ele tenha mais agilidade, que ele tenha mais capacidade de gerar um produto melhor, um processo de fabricação melhor, etc. Com isso, a gente acaba ganhando muito, e as pessoas ganham. Há muitos anos atrás, se falava, por exemplo, que havia colheita de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar eram plantações enormes e as pessoas iam lá colher cana-de-açúcar. Isso aqui em Santa Catarina existia muito pouco, isso, mas no Brasil, no norte e nordeste, aliás, existia muito. Então, no advento da automação, de máquinas que têm capacidade de fazer isso sozinho, não se tem mais as pessoas que cortam, mas essas pessoas não estão mais dispostas a fazer esse trabalho. É um trabalho duro, é um trabalho que não tem uma proteção grande. Então, o grande mérito da questão dos robôs é substituir trabalhos que as pessoas humanas não querem mais fazer e que não fica mais digno para o futuro. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio. Por outro lado, tem tanta oportunidade com os robôs, com as automações, para as pessoas hoje, que, sem dúvida, eu acho que é uma troca de trabalho muito grande e, provavelmente, para as novas gerações, até uma troca de, eventualmente, trabalhar menos horas e ter mais empenho e mais desempenho.
Né, os robôs eles vieram para facilitar a nossa vida, na verdade. Isso, a repetição dos trabalhos é cansativo e antiga também, uma visão antiga. Pessoas têm esse medo de que vai tirar meu emprego e não sei o quê, mas não, a gente deve incentivar a criação de mais robôs cada vez mais, porque sempre vai existir alguém para programar o robô, né? E cada vez mais empregos para isso. É sempre importante lembrar disso. Sem emprego, assim. Porque por mais que os robôs substituam algumas profissões, mas não vai existir, tipo, uma profissão que não vai precisar de alguém para programar e administrar aquele robô. Já continuando a falar dessa pegada de robô, tu pode falar pra gente o que tu acha da inteligência artificial nos segmentos da indústria? Então, a gente tem o que se chama a indústria 4.0. É uma indústria... o que é a indústria 4.0? Assim, um resumo bem... É a interação entre as pessoas, os trabalhos desses processos com a automação, ou seja, para a gente falar em robôs ou outros processos de automação da indústria, em que isso ande de forma completamente integrada, integrar essa relação. Então, essa questão de a gente poder ter tecnologias que façam trabalhos, como você falou, onde são trabalhos cansativos, são trabalhos que requerem um esforço físico muito grande, a gente precisa, sem dúvida, substituir isso. São inclusive normas hoje, a gente tem normas internacionais de respeito à forma como cada trabalhador deve ser tratado, o que é muito legal, o que faz com que a gente vá evoluindo também sempre no nosso trabalho. E é legal isso, a gente precisa dessa interação positiva. Então a automação, você criar realmente uma indústria 4.0, que o Brasil infelizmente ainda está distante, a gente precisa muito de profissionais, por isso que não vai faltar emprego, a gente precisa... Hoje o que acontece? A gente não tem profissionais qualificados para trabalhar na indústria. E profissionais qualificados significam pessoas que fizeram exatamente o que vocês estão fazendo, independente do que vocês farão daqui para frente, mas a base que vocês já têm é a base que a gente precisa, a gente como sociedade, nem só como indústria, mas como sociedade, a gente precisa para crescer. E isso é legal, porque, na verdade, quanto mais automatizado nós tivermos, quanto mais ligados a esses tipos de sistemas, obviamente controlados pelas pessoas, isso não tem como fazer diferente, em todos os sentidos dos negócios. Isso também nos negócios de comércio, nos negócios de serviço. Aliás, o negócio de serviços tem aumentado muito, justamente por servir essas questões de trazer soluções para a indústria, para o comércio, etc. E é muito importante isso. Então, acho que cada vez mais em que a gente tem um sistema de uma indústria que tá cada vez mais ligada a isso, mais moderna, ela tem trabalhos melhores, ela atrai mais pessoas de qualidade, ela atrai pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, que é isso que a gente está buscando muito na indústria. Por isso, esse tipo de conversa é muito importante que a gente tenha desde cedo e principalmente para até tirar algumas dúvidas, sabe? Porque senão os jovens pensam, para trabalhar na indústria eu vou ter que ser engenheiro, vou ter que ser coisa que eventualmente eu não queira. Se quiser, é muito bom, é muito bem-vindo, e a gente precisa de engenharias hoje das mais diversas, não aquelas tradicionais que a gente tinha, principalmente na época que eu estudei, e então a gente precisa hoje de cada vez mais especializações e chegar num ponto onde as pessoas possam fazer realmente aquilo que elas gostam e serem altamente produtivas. Eu acho que esse é o segredo. E a indústria 4.0, de certa forma, ela visa esse trabalho. Explica pra gente como é que é o processo de ampliação de atuação das empresas no mercado internacional, que deve ser bem difícil, porque eles são exigentes, né? É verdade. Quando a gente passa para a parte internacional, a gente passa por uma competição mundial, global. Hoje, com tudo que tem, vocês todos têm acessos a todas as mídias, as redes sociais, etc., vocês sabem praticamente o que acontece no mundo. Independente se vocês gostam de esporte, música ou o que vocês gostam, tudo o que está acontecendo no mundo daquilo que vocês gostam está interligado e vocês conhecem ou têm acesso. Moda, seja o que for, é isso que acontece. Então, as indústrias, as empresas, elas têm que estar muito ligadas a esse tipo de tendência. A gente precisa ter tendências
atualizadas. Então, se você está no mercado internacional, você precisa estar apto você tem que estar, né, em condições de fazer com que os teus produtos, os teus serviços sejam desejados por aquele mercado. E aí você tem que estudar esse mercado, você tem que entender. Hoje, além do mercado ser exigente, se você pensa no mercado da Ásia, ele é completamente diferente do nosso. As pessoas vivem de forma diferente. No Oriente Médio, por exemplo, lá, eles vivem de forma diferente. Na Europa, conforme o país que você for, é diferente, os Estados Unidos, etc. Então, para cada mercado, você tem que estudar esse mercado, adaptar os produtos, adaptar os serviços e fazer com que você tenha uma condição de te apresentar para aquele mercado de forma que esse mercado queira comprar o teu produto. Isso é um processo que demora tempo, é um processo que também faz com que os teus controles aqui de qualidade, os trabalhadores que estão com você tenham que ter esse tipo de consciência, fazendo com que a gente possa ter essa condição. Uma coisa fundamental e que eu acho que não tem como mais os jovens terem opção de não fazer é ter conhecimento de uma língua outra além de português. E assim, a primeira é inglês. A gente precisa falar inglês, a gente precisa se comunicar em inglês. E isso é fundamental. E essa é uma das maiores carências, por incrível que pareça, que a gente acaba tendo carências básicas antes do produto ser super especial, antes que a indústria catarinense tem produtos de classe mundial. A indústria aqui da nossa região tem produtos que são desejados no mundo inteiro. Às vezes a gente não consegue apresentar o produto, a gente não consegue vender esse produto. E a gente precisa de pessoas que possam fazer essa ligação entre o produto e aquele mercado lá. Então é muito legal essas novas ideias que vêm para o mercado, essas novas opções, para que a gente possa crescer nesse sentido. Agora, uma das coisas básicas por incrível que pareça difíceis, é encontrar pessoas que se comuniquem bem em outra língua. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, melhores aulas, por exemplo, que tem muitas pessoas que têm origem italiana, origem alemã, etc., que pudessem falar essa língua, por exemplo, já seria um progresso muito grande. E a gente acabou em vez de estimular, a gente acabou, de certa forma, deixando isso meio de lado. Hoje a língua internacional é inglês. Inglês e espanhol se fala muito também. Espanhol de verdade, não como a gente às vezes tenta se comunicar em portunhol, o que já é bom. Primeira coisa, assim, antes que a gente se comunicar já é ótimo. A gente precisa perder o medo de se comunicar. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que... Quanto mais a gente fala, se a gente, sei lá, de alguma forma faz algum equívoco, a gente corrige. E a hora que a gente corrige, a gente aprende. E é isso que a indústria precisa fazer. A indústria faz muito isso. A indústria faz um produto, ele não dá certo, ele dá quase tudo certo, dá uma coisa, faz de novo. A indústria que não tem coragem de fazer isso não vai para o mercado exterior. O mercado exterior precisa disso. E hoje em dia, felizmente, a boa parte das indústrias está bem colocada para colocar nossos produtos no exterior. Dos grandes problemas nossos aqui é a questão das estradas, que vocês conhecem bem. As estradas não são as melhores, aliás, muito longe disso, para que a gente leve produtos para o porto. Para a gente se deslocar já é um problema grande. Imagina quanto custa isso em caminhões parados e tudo isso. Então, é um desafio que a gente tem, mas a indústria está preparada, o mercado lá no exterior é exigente, você tem que fazer tudo como eles querem, e isso eu acho que nosso pessoal faz de maneira muito competente. Em geral, nós somos muito bons nisso em Santa Catarina como um todo. Como que a inteligência artificial pode contribuir para os diversos segmentos da indústria? Então, a inteligência artificial é justamente a questão de a gente colocar robôs, a gente colocar essa questão da indústria 4.0. Ela faz mais velocidade, ela produz menos erros no dia a dia da produção, você controla a produção de forma mais eficiente. Então tem uma porção de coisa. Além do que você, como a gente já conversou antes, a gente tira o trabalho mais pesado das pessoas, deixando elas com mais capacidade de poder pensar, de poder fazer realmente mudanças inteligentes. Então a inteligência artificial, que vem desde você
criar um software de controle, né, um programa para controlar a tua produção, para tu controlar algum tipo de processo, para controlar alguma situação de quanto você vai vender, quanto você vai comprar, se você tem mais estoque, se você não tem, para no dia a dia de montar as peças, está tudo certinho. Eu acho que tudo isso, a inteligência artificial te ajuda e faz com que você tenha, em resumo, você tem menos erros, você tem mais condição de ser versátil, ter outras oportunidades de fazer uma produção mais dinâmica e mais produtos. Em vários tipos de indústria você pode mudar rapidamente, por exemplo, você muda rapidamente as coleções que você está fazendo para outras, e isso a inteligência artificial te dá uma velocidade muito grande. Hoje você já tem modelos que são espécies de avatares, que você já simula todo esse processo. Então, tudo isso é um processo de inteligência artificial que vai ajudando e que há pouco tempo atrás não tinha. Então, na hora de construir, seja uma peça, seja uma peça de mecânica, seja uma parte do que se faz com madeira, portas, janelas, mesas, etc., seja a parte de vestuário, você consegue, com a inteligência artificial, ter uma capacidade muito rápida de fazer mudanças, de entrar em mercados novos e, principalmente, fazer trabalhos mais rápidos, mais assertivos. E cada vez isso vai evoluindo mais, né? Tipo, cada vez mais tecnologia e mais vai sendo inventado. Isso é muito novo ainda pro nosso mundo, digamos assim. E esses profissionais da indústria 4.0, o que tu acha quais habilidades eles precisam ter para a gente poder entrar nesse mercado muito bem? Então, tem que ter conhecimento, no caso depende, né, de cada uma das operações, mas a indústria 4.0 requer muita engenharia, serviços de inteligência artificial, ou seja, informática como um todo, conhecimentos de robótica e conhecimentos de engenharia. E isso tem que estar desde cedo, né, sendo desenvolvido nas pessoas. Eu acho que é muito legal essa possibilidade que a gente tem de treinar pessoas à indústria 4.0. Eu acho que é um assunto que não está fechado ainda, é um assunto que está sempre sendo colocado. Então, as primeiras, como eu já tentei antes falar, a gente tem um processo de que a gente pensa, não, a indústria 4.0 precisa de engenheiros, e precisa mesmo, precisa de pessoas especializadas em robótica, precisa muito, a gente precisa de pessoas que tenham muito conhecimento de informática como um todo, de tecnologia da informação, isso tem que estar muito bem alinhado com o desenvolvimento profissional, mas para fazer tudo isso, a gente precisa de um conjunto de pessoas, treinadas, então a gente precisa de pessoas que possam fazer a parte de serem professores disso, a gente precisa pessoas que cuidem dessas pessoas na parte de departamento de pessoas, onde você tem não só treinamentos, mas estímulos, você tem as questões de reconhecimento. Então, é muito amplo o processo. Se a gente falar só 4.0, a gente vai falar, não, eu preciso de engenharia, robótica, tecnologia da informação, de forma muito forte. Mas para sustentar este tipo de pessoas, a gente precisa de pessoas que cuidem dessas pessoas, a gente precisa de treinamentos, a gente precisa de pessoas formadas em psicologia, a gente precisa de um universo de pessoas que cuidem dessa condição de ter uma empresa, de ter uma indústria, no caso nosso, que nós estamos falando de indústria 4.0. Ela precisa ser preparada como um todo. Né? Então, a gente tem uma diversidade de potenciais de pessoas muito grande. Isso até podia ser tratado nas escolas, né? Desde cedo eles mostrarem esse amplo de pessoas que podem ajudar na indústria 4.0 e nas outras ensinos, como tu falou, é muito amplo, para que os jovens como a gente tivessem interesse nisso. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, precisa de psicologia nas indústrias, muitas vezes a gente não sabe. Tratando isso nas escolas, como eu posso explicar?
faria com que muita gente mais quisesse trabalhar nessas questões. Para abrir os caminhos. Só uma saída, várias saídas. Vários empregos que tu falou, eu não fazia ideia que precisava ter numa empresa. Então, é verdade. Eu acho que esse é um grande desafio da indústria. Eu acho que isso a gente conversa sempre, é por isso que é muito legal esse tipo de conversa. Porque, na verdade, assim, quando se fala, qual é a visão que se tem, inclusive se a gente falar com, né, vocês falarem com os pais, avós, etc., o que é a indústria? A indústria é um negócio pesado muitas vezes, é uma coisa que não era bem-vindo para os jovens, ou seja, eu vou fazer alguma coisa que eu não quero. A indústria 4.0 vem justamente tentar resolver esse tipo de ação, onde você vai estudar robótica, engenharia, ou alguma coisa que você goste, mas que você vai fazer algo que também faça sentido para você mesmo. E isso é legal, porque, na verdade é uma má informação da indústria. A gente precisa mais conversar sobre esses assuntos, porque o universo de participantes de qualquer indústria hoje é muito grande. Você pode trabalhar em pessoas, trabalhar em psicologia, você pode trabalhar na parte da questão física. As empresas maiores precisam de preparadores físicos, de pessoas que fizeram educação física. As pessoas precisam as indústrias, e esse emprego, quando ele é na indústria, ele é um emprego muito bom. A indústria precisa profissionais diferenciados nessas questões, na contabilidade, para quem gosta de números, na questão de vendas. E vendas hoje é alguma coisa muito diferente do que era no passado. Ela é muito focada em também, de novo, inteligência artificial. Você tem que ser especialista em Instagram hoje para colocar os teus produtos no mercado. Nós desenvolvemos produtos nos Estados Unidos basicamente nas redes sociais. Então, assim, coisas que nós até antes de fazer isso a gente nunca tinha feito. E quem faz isso? São pessoas extremamente jovens, porque as pessoas com mais idade não conseguem ter essa versatilidade. E essa questão, ela gera empregos que a gente nem pode imaginar que possam existir, ou que eram para existir. Hoje você vê, a gente precisa de alimentação na indústria. A gente precisa, uma das coisas que, como vocês sabem, se vocês vão eventualmente almoçar num restaurante de forma muito seguida, seja num buffet ou qualquer coisa, você acaba, né, depois de um certo tempo, não gostando mais tanto daquilo. E isso tem que ser reinventado. Como é que você vai para colaboradores da indústria, você vai fornecer o almoço, e esse almoço não é tão bom. Isso gera então você precisa ter lá gastronomia, ou seja, indústrias precisam, as indústrias maiores, elas têm toda a parte de odontologia, de serviços médicos, então elas contratam esse tipo de profissional do mais amplo tipo de profissões, entende? Então, pessoas que fazem até a questão de jornalismo, sabe? Você precisa, cada vez, como eu falei antes, você vai vender via Instagram, via as redes sociais, via novas redes que a gente nem sabe hoje, que amanhã vão estar já, ou que eu já nem sei, talvez você já sabe que tem coisas novas, e isso é muito rápido. Aí, né? E como você falou antes, perguntou de que forma a gente vai para o mercado internacional. Tem que estar também dentro disso, tem que estar nas línguas que as pessoas entendem, tem que estar na cultura que as pessoas entendem. Cada um de nós tem uma característica um pouco diferente, ela tem que ser respeitada. Hoje, todos os aspectos são muito importantes. Então, o trabalho na indústria é muito legal. A indústria, ela, em média, ela tem um salário médio maior do que as outras atividades, desde que ela, claro, tenha profissionais que façam essa diferença. Mas eles podem ser, nas situações clássicas, como a gente falou antes, engenharia, etc., sempre repito, porque é o que se pensa quando a gente vai falar em indústria, e cada vez mais a substituição das profissões não tão agradáveis por inteligência artificial, por robótica, por automação, para que isso seja, né, o melhor possível e com mais rendimento, com mais qualidade, né? Porque os robôs não cansam, a gente cansa, né? Então, é uma coisa. Agora aqui eu fico imaginando quantos mil empregos a indústria catarinense tem, né?
Hoje a indústria catarinense, ela tem mais ou menos, segundo os últimos números que a gente pegou, ela tem mais ou menos 870 mil empregos, né? Se a gente pensar que a gente tem 7 milhões e pouco de habitantes, né, é bastante, 860 mil empregos, entre 860 e 870 mil empregos na indústria especificamente. Aqui no Alto Vale do Itajaí, a gente tem 42 mil empregos na indústria. Isso empregos né, que estão catalogados e tudo. Isso é bastante em relação à população que a gente tem. E isso mostra, né, o poder e mostra. Essa é uma estatística que se tem. Onde você tem mais empregos na indústria, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, das regiões é maior. Ou seja, a comunidade vive, em média, dentro de uma situação melhor, o que é muito legal e é muito importante que a gente tenha em mente. Então, a indústria também faz esse papel, né? Então, falando já na indústria artificial e tal, quais serão as profissões que você imagina que terão daqui a 10 ou a 20 anos? Com essa tecnologia toda vindo aí. Então, essa é uma pergunta bastante difícil. Até um tempo atrás, se vocês perguntarem, sei lá, para os avós de vocês, eles saberiam dizer exatamente as profissões que eles gostariam, que eles sonhariam para os filhos, para os netos, etc. Que eram, né, você faz engenharia, você faz medicina, você faz odontologia, sei lá, eram profissões bem escalonadas para que você pudesse ter realmente uma garantia, entre aspas, ou até direito, que tinha muito. Hoje, todas essas profissões, elas podem estar dentro da indústria, o que é muito legal. Então, mas assim, que profissões a gente vai ter no futuro? Sei lá, novas formas de fazer programação de robôs, novas formas de fazer vendas com inteligência artificial, que nós não conhecemos ainda, formas de termos produtos que sejam completamente feitos de outros materiais que não são estes. Então, estudos de materiais, estudos de novas oportunidades, o mais naturais possível. Nós temos que nos preocupar com meio ambiente, por exemplo. Tudo que for ligado ao meio ambiente deve ter uma grande evolução e uma grande força de mercado, ou seja, a gente precisa estar preocupado com produtos saudáveis, que não agridam o meio ambiente, a forma como você vai tratar as pessoas, e isso são profissões que não estão bem escalonadas, mas são uma mistura entre busca de pessoas com treinamento, com psicologia, no caso de meio ambiente, sei lá, algumas energias que não existem hoje, energias limpas, como se fala, não energias que vêm do petróleo, e buscando esse tipo de fonte energética, eu acho que a gente pode evoluir bastante. Então, é difícil hoje. Eu tentava antes dizer quais eram as profissões que eu achava, uma pessoa que for um programador de tecnologia de informação, de informática. Sem dúvida, esta profissão, de forma diferente do que ela hoje, ela vai ser uma oportunidade grande no futuro, porque nós vamos ter que programar essa indústria 4.0, nós vamos ter que desenhar novos tipos de máquina, novos tipos de inteligência artificial. Então, esse tipo de design, nós vamos ter que desenhar tudo, desde roupas, carros, aviões, etc., de forma diferente. Então, esses tipos de designers que aliem a questão tecnológica com a questão visual, com a questão de bom gosto, etc., vão ter grandes oportunidades. Mas eu acho que meio ambiente, que é fortíssimo, tudo que for ligado a meio ambiente, tudo que for ligado à geração de novas tecnologias,
e também a questão de cuidado das pessoas. Daí vai medicina, vai as formas diferentes de medicina que vão ter que ser feitas, criação de novas vitaminas, remédios, etc., porque também as pessoas estão vivendo mais, felizmente, e elas vão tendo consequências disso. Então, são grandes oportunidades que a indústria também vai ter de criar, por exemplo, hoje, eu tive a oportunidade de estar na Ásia mês passado, então a Samsung está investindo super forte em biotecnologia. Então o negócio deles é fazer remédios para as pessoas que estão, desde os jovens, obviamente, mas parece que se tem claro hoje de que as pessoas, na idade de vocês, elas têm uma perspectiva de vida de 100 anos ou acima. E isso é importantíssimo para que tenham-se vitaminas corretas, o tratamento correto, etc. Então, essas empresas grandes, elas estão investindo em biotecnologia para que se chegue a isso. Mais uma profissão que, sem dúvida, é uma profissão de futuro. A questão nutricional das pessoas, de que forma essa alimentação saudável vai gerar bons resultados nas pessoas e vai gerar uma vida longa com qualidade de vida, com uma qualidade que faça toda a diferença. Então a gente tem muitas oportunidades nesse sentido. Então, assim, são profissões que não existem hoje, mas nutrição com biotecnologia, essa conjunção desses tipos de fatores fazem essa diferença como um todo. Quando eu fui visitar a Samsung, que faz celulares, por exemplo, mas hoje ela está focada também em biotecnologia, só para dar o nome de uma empresa e assim muitas fazem esse tipo de ação, essa empresa tem 25 mil funcionários, 17 mil são engenheiros. E isso é uma indústria, esse é o exemplo de uma indústria 4.0, ou seja, eles têm um número enorme, e os que não são administradores, são técnicos, são, daí de novo, psicólogos, gente de pessoal, etc. Todos treinados em alta capacidade. Com isso eles geram realmente tecnologia, eles geram um futuro, e é o que a indústria de Santa Catarina quer usar como exemplo, não somente uma indústria dessas, mas vários desses tipos de exemplos, fazendo com que a gente tenha esse tipo de velocidade, ou seja, não existe uma oportunidade de empregos muito variados. Para isso, precisa outro emprego fundamental. Lá na Coreia do Sul, o maior sonho de um jovem como profissão é ser professor. Porque professor ganha muito bem lá, e professor é fundamental para educar todo esse tipo de profissionais que a gente precisa. Então, esse é um processo que a gente tem que também estimular muito aqui no Brasil. A gente precisa, em Santa Catarina, a gente pode fazer isso mais rápido ainda. A gente precisa estimular que o ensino seja de altíssima qualidade, que o ensino seja atualizado. Porque as pessoas, e vocês são um exemplo disso provavelmente, não gostam mais de fazer metodologias que seus pais e avós faziam. Vocês têm outra dinâmica. E nós precisamos fazer com que estejam vocês motivados a fazerem, motivadas a fazerem exatamente o desenvolvimento pessoal e profissional. Esse é o objetivo. Não é efetivamente ensinar isso ou aquilo de forma que a gente faça aqui uma conversa e isso não evolua para vocês, entende? Tem que ter uma evolução, tem que ter alguma coisa que ficou, e tem que ter um projeto de vida de cada um. Cada um gosta de um tipo de coisa, por outro lado, cada um sabe que vai ter que pagar suas contas no futuro, que vai ter que fazer isso, ou muito melhor do que ter que é um prazer fazer isso, que é uma coisa extremamente positiva para cada um de nós, poder ser dono de si mesmo, poder fazer com que as coisas aconteçam pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço. Falou em meio ambiente. Quanto as indústrias hoje, as indústrias catarinenses, tu acha que elas se importam com isso, com a questão do meio ambiente, ou que elas simplesmente... Porque existe muita poluição no mundo que a gente vê hoje. Como tu acha que a indústria catarinense se coloca nisso? Eu acho que a indústria catarinense, de forma geral, desde o início, quando a gente falou da história, ela sempre, de certa forma, se preocupou com isso. Não como com as leis, porque não existiam leis naquele momento sobre essa questão. Hoje, grande parte da indústria catarinense tem a certificação ISO 14000 e suas
derivações, a ISO 14000 é uma certificação de meio ambiente. Então a gente tem a indústria em geral se preocupa muito com isso. Ela precisa se preocupar. Nós precisamos mudar o nosso tipo de trabalho. Então, eu acho que quando você fala de meio ambiente, você nunca está perfeito. Você tem que sempre evoluir. Existem questões de poluições que são desnecessárias. Nós temos uma questão no Brasil como um todo, que é o nosso cuidado com o saneamento básico. Eu acho que isso polui muito e a gente precisa melhorar muito isso. Mas a indústria de Santa Catarina, especificamente, em geral, ela é muito focada no cuidado com o meio ambiente. Até porque os nossos clientes, também falamos antes do exterior, eles exigem isso. Você não consegue exportar para a maioria dos lugares caso você não tenha meio ambiente, não tenha a certificação de meio ambiente. Então é muito difícil isso. Aqui também os consumidores, principalmente mais jovens, estão muito preocupados em consumir algo que eventualmente polua o meio ambiente. Então, a indústria está muito focada na solução das suas questões em energias limpas, energias renováveis, em processo. De novo, outra grande oportunidade de profissões de futuro, buscas de energias que possam ajudar o meio ambiente, que possam mudar os conceitos. Acho que isso é muito legal. Então, mas a indústria de Santa Catarina, ela é muito focada nisso. De novo, é um trabalho que tem que ser feito cada dia, não pode parar, tem que evoluir, tem que ver de que forma vai se melhorando isso e de que forma também a gente pode competir. Também a gente não pode, por outro lado, ficar comprando produtos de locais onde não se cuidam disso. E a gente sabe que tem partes, por exemplo, da própria China, onde não tem esse tipo de cuidado. Só que daí fazem produtos baratos. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado até que ponto essa competição ela é totalmente leal ou não. Então, mas eu não vejo retorno a não cuidar do meio ambiente. Pelo contrário, uma evolução sempre maior, porque nós vamos precisar de água, nós vamos precisar de ar limpo e tudo mais, e é fundamental. E as pessoas querem isso. Então, eu acho que quando o consumidor quer produtos mais saudáveis, quer produtos diferentes, é o que a gente está buscando. A gente falou bastante da indústria. Qual setor industrial você acha que está mais forte no mercado? Depende. Os setores são sempre aqueles que a gente tem consumo. Então, como eu falei antes, o setor de biotecnologia, que eu falei, que é remédios, que é alimentos saudáveis, ele está muito forte por conta dessa evolução. Os setores tradicionais, metalmecânica, mesmo madeira sustentável, que hoje é o projeto, é o processo, que é muito bom, tem tido muito sucesso no mercado também. A questão de você ter equipamentos para robótica, equipamentos para a indústria de automação, de tecnologia da informação, etc. Então, vários setores, a questão do vestuário sempre vai ser uma indústria que vai ser necessária e que vai ter que estar se reinventando toda hora. A indústria de construção hoje, ela é muito, muito forte e muito moderna, cada vez mais moderna. Os setores industriais, eles são muito diversos e todos eles têm sucesso, ou eles têm problemas caso eles não estejam atualizados com aquilo que o novo mercado sempre quer. Então eu vejo que o mercado é muito amplo. Um mercado que é realmente um destaque e tem sido, é esse mercado de biotecnologia, porque ele vai te trazendo uma oportunidade sequencial de você ter que comprar os produtos no sentido da tua saúde, da tua evolução como pessoa. Então é muito legal isso. E tu acha que a gente consegue realizar, nós jovens, a gente consegue realizar os nossos sonhos dentro da indústria? Eu acho que sim, eu acho que tudo que eu falei, eu vejo que vocês, e os sonhos são os mais variados que cada um tem. E isso é legal, entende? E o que a indústria precisa fazer, e também os jovens do outro lado, é se conhecer melhor. A gente precisa ter mais conhecimento, a gente precisa ter mais visitas, a gente precisa ter mais conversas para que a gente possa saber o que se faz na indústria.
A indústria, como eu já falei, ela tem uma remuneração média muito positiva para as pessoas que lá trabalham. A indústria tem hoje uma variação muito grande de oportunidades de trabalho, das mais diversas. Ela precisa de pessoas que tenham essa capacidade de entender esse processo, que tenham uma capacidade de se reinventar toda hora para fazer esse trabalho. Mas, sem dúvida, depende do sonho de cada um. Eu tenho convicção, aliás, de que a indústria é realmente uma das grandes oportunidades de trabalho para realizar sonhos, para realizar trabalhos que façam a diferença e que as pessoas se sintam realizadas. Eu acho tem muita oportunidade para que isso aconteça. A gente podia ter esse conhecimento nas escolas, inclusive, tipo, as escolas começarem a trazer isso para a gente, fazer a gente visitar lugares assim, seria muito legal, porque a gente já teria noção de que, eu posso fazer isso na indústria, que legal, eu queria muito fazer isso, sabe? É verdade, eu acho que a gente precisa mais isso. Por exemplo, a gente fez nós fazemos um dos nossos negócios, a gente faz ingredientes para a indústria. Então a gente faz um ingrediente que vai para a indústria de carnes, para a indústria de iogurtes, até para papel, etc. E aí a gente tem laboratórios que controlam esses produtos, que são umas farinhas e amidos que a gente faz. Aí a gente fez, há uns anos atrás, uma cozinha laboratório aqui em Rio do Sul. Então a gente faz as receitas que as pessoas podem fazer em casa, nós antes com os nossos ingredientes. Então a gente cria a receita e depois são tudo receitas que não têm glúten, que não são geneticamente modificadas e que têm uma etiqueta limpa. Então a gente fez uma cozinha, em vez de fazer só o laboratório, a gente faz uma cozinha e faz realmente os produtos. Então a gente precisa de pessoas que tenham gastronomia, que tenham técnico de alimentos, onde antes a gente só tinha emprego para engenheiros químicos. Hoje a gente tem um número maior até de pessoas de tecnologia de alimentos como um todo, mais pessoas de gastronomia do que efetivamente até engenheiros químicos, porque justamente a gente quer tirar produtos químicos do nosso produto. Isso é uma questão individual nossa. Outros produtos, outras questões, por exemplo, na biotecnologia existe muita necessidade química justamente para gerar benefícios, o que é também muito bem-vindo. Mas é um processo que a gente mudou, então a gente mudou o perfil de profissional. Então a gente coloca pessoas para trabalhar ali que tem uma outra visão, inclusive que tem uma visão de mercado, tem uma visão de colocar os produtos no Instagram, que colocam os produtos, sabe, onde você faz aquilo que era uma brincadeira, vira uma profissão, e vira uma oportunidade de profissão bem diferente daquilo que você imaginava que seria antes. As pessoas, elas, hoje em dia, estão criando mais oportunidades. Às vezes, mas eu não sou bom nisso, mas eu não sou bom nisso. Aquela pequena coisa que você é boa, que você é bom, que você pensa que não vai valer para nada, às vezes é muito grande dentro da indústria, enfim. É verdade. Isso é muito. Por isso que é fundamental que a gente tenha uma boa educação. Como eu falei, um dos sucessos da indústria foi fazer essa educação continuada, dar opções para as pessoas poderem ter educação. E isso é fundamental. Mas o que tu falaste é fundamental, porque assim, a gente tem que ver aquilo que a gente é bom e a gente não é bom em tudo. Né? Ninguém de nós é bom em tudo e nem devemos desejar isso, porque senão a gente não vai se dar bem, a gente não vai estar feliz. E eu acho que a hora que você vê que aquilo que você é bom é tão importante, no caso aqui, falando nós aqui, para a indústria, ou para a vida pessoal de cada um, é tão bom que vale tanto a pena, que é isso que você tem que focar. E não focar naquilo que eventualmente a gente não é tão bom, porque a gente não é bom em algumas coisas e a gente não gosta de fazer determinadas coisas. Então, assim, vamos fazer aquilo que a gente gosta e vamos fazer aquilo que a gente é bom. E fazendo isso, tem um lugar na indústria, caso isso seja um desejo dos jovens, tem um lugar na indústria e tem um lugar bom na indústria para quem tem esse tipo de perfil, né?
A gente fez um passeio no Senai esses dias atrás e a gente ficou, tipo, surpreendido de tanta coisa que tinha numa empresa que precisava ter e as tecnologias que tem. É muito legal porque a gente, da escola em si, não tem muito esse contato com as indústrias. Eu acho que, conforme a Isa falou, tem que ter mais essa interação de indústria e escola, porque no futuro vai ser a gente que vai estar nesses empregos. É verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que tem que ter essa... Visitar o Senai, por exemplo, é uma coisa muito importante. Você tem um universo que até então você não conhecia, que é muito legal. É uma forma... E aí você desmistifica algumas coisas que a gente estava falando antes. A indústria, ela tem para uma pessoa jovem, normalmente ela não é o local... parece não ser o local mais ideal, a não ser que alguém conheça muito e tal. Então, conhecendo, você vai vendo aonde que é legal, em que posição que você poderia estar, naquilo que você efetivamente gosta. Mas tem que conhecer, tem que visitar, tem que saber o que se faz, até porque hoje a evolução é tão rápida, as coisas acontecem de forma tão rápida que tudo é diferente. Em 5 anos muda tudo dentro de uma indústria. Para uma indústria, 5 anos não é nada, é uma coisa bem complexa. Então, assim, mas de qualquer forma muda bastante e a gente tem grandes oportunidades, né, de fazer isso acontecer. Mas a gente precisa conhecer. Eu acho que essa forma de distância não é legal. A gente precisa estar próximo para poder saber o que tem de novo. Quando eu fui no Senai, eu não conhecia o Senai. Eu achava que eles só faziam coisas ligadas a muita tecnologia, a robôs e tal. Mas eu fui lá e tinha sala onde eles trabalhavam com a moda. Eu falei, nossa, no Senai, como assim moda no Senai? Achei muito legal, muito interessante. Eles têm a sala lá deles com diversas máquinas de costura. Achei isso muito diferente, sabe? Diferente do que eu pensava. Tem uma questão de um pouco de preconceito com a indústria, né? A gente imagina a indústria, aquele show de indústria carregando caixa pesada, e às vezes a gente realmente não conhece, né? É isso mesmo. Por exemplo, o Senai Moda é uma das principais atividades do Senai, né? O Senai como um todo, o Senai de Santa Catarina, ele é muito, né? A indústria do vestuário em Santa Catarina é muito forte. Então sempre, e o Senai sempre foi um parceiro grande, mas de novo, as pessoas mais jovens não conhecem exatamente tudo. E aí vira aquilo, tipo, eventualmente um preconceito, onde você pensa que a indústria é um lugar escuro, com sujeira, por exemplo, principalmente para vocês, não é um local apropriado para as mulheres, etc. Hoje, cada vez mais a gente tem, e é absolutamente muito bem-vindo a presença de mulheres na indústria em todos os tipos de atividades, e evidentemente não naquelas atividades de carregar peso e coisas onde não só as mulheres não devem fazer esse trabalho, mas nem os homens estão mais propensos a fazer isso. Por isso a indústria, essa modernização da indústria que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, o desconhecimento faz com que a gente não tenha essa vivência, né? Quando a gente foi no Senai, o professor que conversou com a gente, ele falou que as mulheres estão cada vez mais nesse ramo da indústria. Inclusive, ele incentiva, que ele acha que as mulheres são muito produtivas e que elas são mais delicadas, que, tipo, trabalham melhor com os produtos. Muitas das máquinas que a gente viu lá foram feitas só por mulheres, por as meninas que ele ensina lá. Ele até incentivou a gente, falou, gente, vem pra cá, porque a nossa sala, a maioria é menina. Aí ele falou, venham aqui porque eu sei que vocês vão se dar muito bem, as mulheres nesse ramo se dão muito bem, e a gente se sentiu bem inspirada por isso, sabe? E querendo ou não, mulheres não são muito bem-vindas nas empresas antigamente, né? Era mais os homens. E é bom esse mundo tá, tipo, mudando e ter mais mulheres agora na indústria. Até ele falou que pra conversar com alguém assim e tal, as mulheres têm um jeito diferente, elas são mais espontâneas. Ele falou pra gente, a gente achou muito legal. Muito legal. Eu acho que, assim, as mulheres têm que estar na indústria, têm que estar no mercado. É fundamental isso. Não somente porque a inspiração é maior, a criatividade é maior, e também a determinação de trabalho. Esse é um ponto muito legal que tem sido feito. A gente na indústria faz tempo que os melhores currículos são das mulheres. E isso é legal. Por quê? Porque elas se esforçam, porque de certa forma você tem uma necessidade de mostrar o teu valor, entende? É uma verdade, e isso a gente tem que desmistificar, obviamente. A gente tem tido
experiências muito positivas, cada vez mais as mulheres, inclusive nos postos de comando, a gente tem, porque além dessa criatividade, além de ter ideias diferentes, existe um potencial das mulheres, em geral, de ter uma determinação de trabalho, inclusive de foco naquilo que elas querem que seja feito. Isso, e no sentido muito positivo, inclusive com a interação com as pessoas, com tudo, mudando esse perfil da indústria como um todo, esse perfil que é esse preconceito que você colocou antes. A gente precisa tirar isso. Quanto mais mulheres a gente tiver, quanto mais diversidade de forma geral a gente tiver nas indústrias, no mercado, mais nós vamos todos ganhar. E é um estímulo muito grande. Eu acho que é uma necessidade que não é nem só porque acham bacana, tá? Isso é um ponto que é importante, a sociedade tem que exigir isso. Eu acho que cada vez mais, com mais força, com mais determinação, mas além disso, ganha-se mais mercado, ganha-se mais resultado e ganha-se muito mais desempenho como um todo, com mais mulheres dentro das indústrias, com mais mulheres dentro das escolas, em todos os ambientes. Isso ajuda muito. E eu vejo essa questão de bons currículos, de boa formação e de boa vontade para foco naquilo, nos resultados que são desejados, com muito empenho, e fica muito legal isso. E agora, para finalizar, se você pudesse dar 3 conselhos para os jovens que, assim como nós, estamos adentrando ao mercado de trabalho, quais seriam? Bom, assim, resumir em 3 conselhos não é fácil, né? Mas, assim, o primeiro, assim, seria estudar. Você tem que estudar, você tem que se informar. Estudar não significa ficar estudando, se você, sabe, que nem uma pessoa assim super obstinada por estudos, simplesmente. Mas estudar aquilo que te interessa, estudar, te informar, ter uma capacidade de se informar. E esse estudo, hoje, é muito mais amplo do que simplesmente ir na escola. O simplesmente não é diminuído, não. Tem que ir na escola, porque é um processo que a gente tem que fazer. Não é uma opção que a gente tem, entende? A gente precisa fazer isso. Eu passei por isso e todos vocês têm essa necessidade. Mas mais do que isso, é ter uma informação, sair com alguma coisa que te leve a muito mais do que a nota que você tirou no final do tempo, né, do ano. É maior que isso. Essa é continuar estudando. E esse estudando é continuar. Existe uma frase em inglês que diz lifetime learning. Você tem que continuar lifetime learning. Você tem que continuar estudando a vida inteira. Você não pode parar de estudar. Você não se formou em uma coisa e está pronto. Você vai continuar quando você tiver 30, 40, 50, 60 anos. E até porque, como a gente está falando, a expectativa de vida vai aumentar. Provavelmente as pessoas vão ter que estar produtivas ao mais tempo, o que é bom para todo mundo. Não somente no sentido de produção como um todo, mas no sentido pessoal, né? De estar sendo útil. Então, estudar é fundamental. Outra questão que é muito importante é a inteligência emocional. A gente precisa ter essa capacidade de ter uma inteligência emocional positiva para que a gente gere boas redes de contato, que a gente gere boas articulações. E aí a gente ganha muito com isso, porque a gente precisa ter esse contato com as pessoas como um todo, com as redes. Isso faz com que você tenha opções muito grandes de oportunidades na vida como um todo. Se você estuda e você estuda aquilo que você acha que é fundamental para você, mais uma rede de contatos, você tem uma liberdade muito grande. E liberdade é fundamental para as pessoas, na minha opinião. Então você tem uma liberdade de trabalhar onde você quiser, você tem uma liberdade de estar sempre tendo o resultado do trabalho que você precisa para aquelas coisas que você sonhou em ter e que você vai construindo ao longo da vida. Então eu acho que tem um conselho de estudar sempre, ter uma boa rede de relacionamento, o que significa uma inteligência emocional positiva, que a gente tem que cuidar para que a gente sempre tenha isso de forma bastante
bem articulada. Hoje as redes podem nos ajudar, mas podem também nos prejudicar, porque é muito fácil de brigar por algum motivo, às vezes não tão, né, tão inteligente, mas acaba tendo muita relação. Mas um sistema desse é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo é manter sempre viva a curiosidade. Eu acho que a hora que você for bastante curioso, no bom sentido, você vai criando novas oportunidades de vida como um todo. Então você tem que ser curioso sobre novos países, sobre novas culturas, sobre novas línguas, sobre novos produtos, sobre novas formas de fazer algum tipo de coisa. A hora que você tiver isso, você vai ser um profissional muito desejado no mercado, seja em qualquer mercado que você tiver, ou até na sua própria, se você for uma empreendedora, um empreendedor, até nisso você vai ter que estar sempre. Então, educação, busca de educação continuada, ter uma boa rede ter uma boa rede de contatos, ou seja, ter uma inteligência emocional aliada à inteligência profissional grande, e manter a curiosidade sempre, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente vencer na vida. Então, André, a gente quer te agradecer por compartilhar toda essa experiência com a gente, muitas informações importantíssimas, não só para a gente, também para todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigada. E assim finalizamos mais um podcast Papo S. Muito obrigada e até a próxima.